Romanos capítulo 12, verso 3 nos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus querido, nós somos gratos por esse momento, Pai, que o Senhor nos dá. Pai, separamos tempo para estarmos aqui na Tua casa, para ouvir as palavras do Senhor, para cantar cânticos em adoração a Deus. Quando olhamos para a nossa vida, ó Pai, sempre nos vem à mente que o que temos senão o Senhor, para onde iremos se não for para os braços do Senhor, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor Deus venha nos atrair cada vez mais, para conhecermos, ó Deus, para amarmos os Teus mandamentos, os Teus caminhos. Ó Pai, nos leve à verdade, ao conhecimento do Senhor, a Tua palavra, ó Deus, os Teus ensinos, e afaste de nós, ó Deus, tudo que é mentira, tudo aquilo que depõe contra o Senhor, contra o Teu Evangelho, Deus. É isso que nós oramos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Duvide. Você costuma colocar em prática a arte da dúvida? O que seria essa arte da dúvida? É de não tomar decisões tão rapidamente, de não achar que aquilo que você pensa é tão certo. A arte da dúvida é realmente buscar a verdade. Um exemplo prático disso é alguém que está fazendo uma prova. Ele tem lá algumas alternativas, né? A, B, C, D. Ele lê, ele acredita que é a C é a correta. Mas um bom estudante, ele não vai assinalando logo. Ele vai conferir e depois de estar mais próximo do certo, ele vai assinalar aquela questão. Nós precisamos checar mais as questões, irmãos. Nós vivemos num mundo de falsidade, de engano, e o que nós pensamos, nós devemos sempre examiná-los à luz da verdade, não dos nossos pensamentos, não do que nós achamos. Eu gostaria de falar um pouquinho nesta noite sobre essa necessidade de buscar a verdade. Esse texto que nós lemos, ele diz que nós não devemos pensar além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nossa visão, ela é baseada na fé. A fé, fidelidade. A fé é a verdade. Os nossos pensamentos precisam ter equilíbrio, precisam ser verdadeiros. A questão do engano é uma prática muito comum do inimigo. E é interessante que o inimigo, desde lá de Gênesis 3, com suas mentiras, tenta nos enganar. Mas no fundo, nós, mais do que sermos enganados pelos outros, nós somos enganados por nós mesmos, porque nós é que aceitamos a palavra de engano, e nós é que, a partir desta palavra, começamos a chamar a mentira de verdade. Que engano é exatamente isso, você se convencer de que uma mentira é verdade. Quando Adão foi questionado sobre o pecado, o que ele disse? A mulher que tu me deste, né? Foi ela que a culpada é dela, que me deste, ela
que me fez pecar. Mas no fundo aí ele não está nem culpando a mulher, ele está culpando quem? Tu me deste, Deus, culpando o próprio Deus do seu pecado. Olha como o homem facilmente é enganado e acaba colocando a responsabilidade em Deus. Uma primeira questão em relação ao engano é em relação à nossa própria identidade, quem nós somos, como nós estamos. E aí, quando nós lemos aqui, não pense de si mesmo além do que convém, primeira falha, o primeiro engano nosso é o engano da soberba. O que é pensar além? Pensar mais, é se achar melhor, é não colocar aquela dúvida, que eu disse no início. É uma pessoa que tem um conceito de aceitação, ele aceita o que ele é, o que ele faz, autoconfiante. Nós precisamos ser autoconfiantes, nós precisamos aceitar, acreditar no que nós fazemos, mas aqui o erro é pensar além, não refletir melhor, conformado, está bom, eu já vou à igreja, eu faço as minhas orações, eu faço bem, conformado com a casa, estou bem, minha família vai bem, meu casamento vai bem, tudo vai bem. Aonde está o engano? Quando as coisas não estão tão bem assim, e você passa aquela imagem, mas você não passa uma imagem tentando mentir para as pessoas. Muitas vezes a gente vê, tem gente que fala assim, tem a vida no Facebook, tem a vida real, mas aquela hora que a pessoa posta aquelas fotos, ela acredita que a vida real dela é aquela, ela não está tentando enganar alguém, ela se enganou. Então aquela imagem bonitinha, de família feliz, ela acredita naquilo. Mas será verdade? Até que ponto nós precisamos consertar coisas, no lugar de jogar a terra, a sujeira por debaixo do tapete? Não é hora de tirar esse tapete, lavar, tirar toda a sujeira, e aí sim, ali está limpo, ali está bom, assim as coisas estão bem. E principalmente, irmãos, nós sabemos que por mais que a gente tente enganar uma pessoa, nós não podemos enganar o nosso Deus. Em Amós capítulo 6 há um grande chamado, atenção ao povo. Lá diz Amós 6:1: ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações. E ali diz: vocês dormem em camas de marfim, vocês acham que está tudo bem, mas não estava tudo bem. Então o grande problema, esse primeiro problema, é o pensar além, é a falta de autocrítica. E uma das evidências de falta de autocrítica é a crítica excessiva aos outros. Você não usa o mesmo padrão, você não julga os seus erros, você não usa o mesmo padrão para os outros. Sabemos enxergar o erro dos outros, o problema da família do outro, o problema do casamento do outro, do emprego do outro, da religião do outro. Então é muito sério. Mais do que criticar os outros, nós devemos olhar para nós mesmos. A segunda questão aqui é exatamente o engano do pessimismo. Se o primeiro engano é pensar além, o segundo engano é pensar a quem. Porque o texto é claro, quando ele diz não pense em si mesmo além do que convém, ele fala pense com moderação, ou seja, também não pensar menos demais.
Tem muitas pessoas que não conseguem crescer, que não conseguem progredir, que não conseguem fazer nada, porque não acreditam em si mesmos, não acreditam que podem fazer alguma coisa. Sempre olham para si mesmo com pessimismo, com negativismo. Eu não sou ninguém, eu não faço nada, eu não posso nada. Temos que tomar cuidado com isso. Nós realmente não somos ninguém, não somos nada. Mas diante de Deus, nós sim podemos fazer muitas coisas. E nós temos que acreditar que nós podemos sim, e pela graça de Deus vamos fazer muitas coisas. É Deus que nos chama para essa verdade, para esse caminho. Então, quantas vezes não se quer assumir um cargo de liderança, porque falar, quem sou eu para fazer isso? Ou não quer, na vida comum, na sua vida pessoal, fazer qualquer coisa, porque não acredita que pode. E a gente pensa, na Bíblia tem tantos exemplos. O próprio Davi, diante de seus irmãos, ele podia ser o piorzinho, o menorzinho, mas a gente percebe que Deus o chamou, Deus o capacitou. Nós não podemos pensar assim tão aquém. Colocar diante de Deus para fazer as melhores coisas. E isso não é ser soberbo, porque a glória toda você vai dar a Deus. O que você fizer, o que você alcançar, não é você que alcançou, é diante de Deus. Mas você sim pode fazer muitas coisas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 em diante diz: Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Uma passagem que sempre fala aos nossos corações, porque aqui a gente percebe que, independente do nosso conhecimento, nossa posição social, de alguma posição em relação a algum tipo de poder que poderíamos achar que temos, Deus escolheu as coisas fracas, inclusive nós mesmos. Deus escolhe quem Ele quer. Para Ele é aquele que é chamado por Ele, é aquele que vai servir na causa do Senhor. Então são esses dois primeiros enganos. Não pensem com vanglória, não pense além do que convém, com orgulho, e não pense de forma limitada a quem, se considerando sempre o pior, o melhor, ou o menor de todos. Mas existe um outro auto-engano mortal, que é a questão do relativismo, a questão da moral. Quando ele diz, pense com moderação segundo a fé, como nós falamos há pouco, os nossos pensamentos têm que ser segundo a fé. O que é segundo a fé? Segundo os conceitos de fé, de fidelidade, de verdade. Como nós falamos hoje cedo, há muito engano quando nós deixamos nos levar pelos pensamentos incrédulos, pelos pensamentos que nos afastam de Deus, da verdade de Deus. Voltando a Gênesis 3, o que disse a serpente à mulher? Certamente não morrerás. O engano veio à terra e ela aceitou, é boa para se comer.
certamente não vou morrer. Sutil engano. É um tema muito sério, irmãos. Quantas vezes será que por dia nós cometemos esse auto-engano? Porque, como eu disse, não é nem culpa do outro que nos engana, é nós que aceitamos o engano, nós que nos convencemos de que o errado é certo. Quantas coisas entram na nossa vida porque a gente fala: isso não tem problema, isso não vai fazer mal. Quantas coisas nós deixamos de fazer porque a gente pensa: mas não é necessário, depois eu faço. Se eu fizer, tudo bem, se eu não fizer, vai dar no mesmo. Nos enganamos, caímos nas tentações, no engano de achar que satisfazer os nossos desejos da carne não vai acontecer nada, não vai fazer mal. Nós devemos viver com mais discernimento, buscando a verdade, buscando aquilo que agrada a Deus, aquilo que o Senhor mesmo tem nos ensinado. Tiago 1,16 começa dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos, não vos enganeis. Porque na verdade, o maior engano é exatamente trocar a glória de Deus, trocar a comunhão com Deus, trocar a verdade de Deus pelas coisas desse mundo. Ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós somos enganados como se alguma coisa boa pudesse vir de distante de Deus, como se pudéssemos simplesmente aproveitar alguma coisa que não fosse vinda de Deus. E aqui diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Não vos enganeis, não vos enganeis. Como então, irmãos, podemos nos preparar para não ser enganados? Atentando para a verdade, conhecendo a verdade, estudando a palavra de Deus, conhecendo a Deus. Tiago 1,25 diz: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Esse não será enganado. Quem é esse? Considera atentamente. Considerar alguma coisa, ter consideração, respeito. O que a lei de Deus fala, ser ouvido. Não é simplesmente alguma coisa que foi colocada ali, que a gente ouve ou não. Nós recebemos tantas informações, tantas placas por ali, por aqui, você começa a não dar importância. Mas o que a gente ouve da lei deve ser atentamente, considera atentamente. Porque o que é a palavra de Deus? É lei perfeita, lei de liberdade. A única forma de termos a liberdade, de vivermos em paz, é através da lei de Deus.
não sendo apenas ouvinte, mas um operoso praticante. E esse será bem-aventurado no que realizar. Pela graça que me foi dada, diz Paulo, cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu quero terminar lendo parte do texto de Hebreus 3 que nós lemos hoje cedo, quando no versículo 12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. No versículo 14 diz que nós devemos guardar firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Guardar até o fim. Depois do dia que você aprende que 2 mais 2 são 4, por mais que alguém venha tentar te convencer que é outro resultado, o que você vai falar para essa pessoa? Não, eu sei o conceito, eu sei a verdade. Você vai perseverar até o fim naquilo que você aprendeu e sabe que é verdade. Esse princípio deveria ser aplicado nas nossas vidas em relação a todas as outras coisas. Quantos princípios nós aprendemos, irmãos? Mentira é pecado, que adultério é pecado, que roubar é pecado, que isso é pecado, que... Quantos conceitos 2 mais 2 nós sabemos? Aí vem o inimigo e fala: não, 2 mais 2 é 5. Aí você fala: será? Certamente, deve ser 5. Isso é engano. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Permaneça firme até o fim na verdade. A verdade não vai mudar. A lei perfeita, a lei da liberdade, a verdade de Cristo. E a maior verdade é que nós temos nossa salvação em Cristo Jesus. Fomos resgatados para viver com Jesus, para andar com Jesus. O mundo jaz perdido. Estão perdidos. Você não adianta muitas vezes tentar ensinar para certas pessoas, porque elas não vão aceitar a verdade. Mas principalmente, irmãos, não é nós que vamos ouvir o mundo falar a mentira e aceitar a mentira. Nós devemos permanecer na verdade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que nós possamos vencer as armadilhas do inimigo. Como sempre digo, o inimigo não nos convence a fazer o que é errado. Primeiro ele tenta nos convencer de que aquilo não é errado nada, não vai fazer mal. E aí o engano é a armadilha. Que Deus nos ajude a permanecermos na verdade, não andando em pensamentos soberbos e nem em pensamentos de humilhação, principalmente não deixando de ser enganado pelo relativismo, por conceitos que o mundo traz, falsos, imorais. Que Deus assim nos ajude, irmãos. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podemos ler a Tua palavra, Deus. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu, pelo tempo aqui com os irmãos, pela nossa fé, ó Pai, que pode ser fortalecida.
Te pedimos que o Senhor continue nos abençoar nos nossos dias, em tudo que fizermos, ó Deus, possamos seguir também na fé, na verdade, os conceitos do Senhor. Pai amado, perdoe os nossos pecados, ó Deus, nos ajude, nos fortaleça, ó Pai, aumente a nossa fé, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, a alegria da Tua salvação, e que o Senhor Deus esteja nos fazendo exercitar a dúvida, Senhor Deus, abandonando conceitos que são tão certos para nós, ó Pai, mas podem estar tão errados diante do Senhor Deus. Senhor Deus, venha nos incomodar para que possamos questionar a veracidade, ó Deus, das nossas boas obras, dos nossos bons pensamentos. Que o Senhor Deus venha nos fortalecer, ó Deus, diante também do excesso de zelo, fraqueza em relação a atitudes que devemos tomar. Por isso nós te pedimos, confiados, ó Pai, no Teu poder, na Tua graça, ó Pai, para nos socorrer, para nos fortalecer. Oramos em nome de Jesus. Amém.